Olá, uma ótima quinta-feira para você. Nesta última quarta-feira, no caso ontem, eu estive numa reunião na Câmara Municipal com o pessoal do Sindisul, do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, onde eles trouxeram o seu jurídico para esclarecer melhor para você que tem alguns problemas aí com precatórios, para vocês que são professores da rede municipal de ensino, para vocês que são funcionários públicos, para você que é herdeiro, que tem problema aí de precatórios para resolver. E o jurídico do Sindisul veio esclarecer melhor isso para vocês. Quem perdeu essa reunião, perdeu as explicações e como se comportar diante dessa demanda. Então é o seguinte, nós gravamos e deixamos aqui para você as explicações do doutor Gadelha, que esteve lá na reunião, e também do doutor Ageu Felipe. Agora acompanhe aqui. O que vocês têm hoje, ele tem a legitimidade do sindicato. Não, aqui não tem nada contra o sindicato, não tem nada contra ninguém, sabe? Ao contrário, a gente veio aqui atender um chamamento do sindicato para analisar toda a questão processual e toda a legitimidade do processo. Então, hoje nós entendemos quem tem a legitimidade de trabalhar pela categoria de barreiro do setor público é o Sindisul. Isso é questão jurídica, não é política, exatamente. E a gente não tem nada contra ninguém. Então, o que a gente quer aqui é oferecer meio administrativo, político, para agilizar esse processo, que é um processo complexo. Então, essa é a nossa função aqui. E a missão do sindicato, enquanto sindicato, é essa: é servir aos seus associados e dar toda assistência a eles. Então, essa relação que eu tenho com o Checa vai ampliar. E a experiência que nós temos de processo é que seja mais rápido possível, né, para trazer esse resultado positivo para o professor. Ele vem movimentando, veja, como o Luiz Gadelha falou, hoje eu vou trazer para vocês um resumo de tudo que tem de Fundef. Quem é o professor aqui? Professor. Bom, eu sei que o sindicato do nosso amigo Checa, ele abarca todos os servidores aqui municipais da região, só que esses precatórios em específicos são destinados aos profissionais de magistério que trabalharam de 98 a 2006. Então, o destinatário desse dinheiro, quando chegar no município, são vocês. Vocês que vão receber esse rateio, que é uma indenização pelo período trabalhado. Veja, para que eu possa explicar para vocês bem, e para que vocês me entendam o que eu estou falando, o que é cada processo desse, eu preciso fazer um resumo, certo? Do período, o que foi o Fundef, qual o período abarcou, o que danado desse dinheiro, por que eu vou receber esse dinheiro, por que o município tem esse dinheiro. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje sem dúvidas, certo? Ou o mínimo possível. Então hoje eu tenho que fazer pergunta, hoje eu tenho que esclarecer todas essas dúvidas. Eu queria que tivesse mais gente aqui, mais professores, mas como a galera disse, a gente vai fazer outra reunião aqui, outra assembleia. Aí espero que nessa assembleia venham professores, venham profissionais de magistério, na verdade, é o termo mais correto de se usar, profissionais de magistério de educação básica, lá de 98 a 2006, que estavam na ativa nesse período, certo? Certo? Vamos lá. Eu vou começar bem no comecinho, mas vai ser um resumo bem prático. O Fundef foi um fundo criado para a educação, lá em 98, certo? Existe a emenda constitucional 114, 96, existe uma lei que regularizou o Fundef depois, e também existe um decreto que amarrou tudo lá até 98. O Fundef começou a valer de 98 até 2006, posteriormente ele se estendeu até fevereiro de 2007. Então a gente tem aqui, de 98 até fevereiro de 2007, tem esse fundo de educação que era usado para a manutenção e desenvolvimento das escolas, dos livros, dos materiais. Esse fundo era composto por partes de impostos. Existia o FPM, existia o SMS, certo? Existia alguns outros impostos que era feito uma porcentagem desses impostos e jogado nesse fundo, certo? Esse fundo era complementado pelo município, pelo Estado, em cada âmbito, e complementado pela União, certo? Existia um valor mínimo de aluno ano que a União tinha que pagar aos municípios e aos estados, que no tempo foi R$315, lá em 1998. Esse valor foi se atualizando por cada ano. Quando o município não tinha dinheiro suficiente para atingir o mínimo de aluno ano, a União ia lá e complementava esse fundo, certo? É aí que mora o defeito do Fundef.
esse fundo, essa complementação da União foi feita da menor. E aí, no caso, era para passar 12 por aluno, passava 6, era para passar 20, passava 10. E aí gerou esses precatórios, que são indenizatórios, pelo tempo trabalhado e pelo dinheiro que não foi passado na época. Tá compreensível até aqui? Pronto. E aí, isso gerou processos pelo município, e cada município tem o seu processo. Recife tem um dele, Barreiras tem um dele, Rio Formoso tem um dele. Cada caso é um caso. Então não é porque o município X recebeu que Barreiras vai receber. Certo? São processos distintos. Aqui na cidade de Barreiras existiam 4 processos de Fundef e Fundeb, sendo 3 de Fundef e 1 de Fundeb. Vocês lembram, vocês estão na minha linha de raciocínio de que o período de 98 a 2006, certo? Eu preciso que vocês me acompanhem, porque senão vocês não vão conseguir compreender os processos. Olha, o período é 98 a 2006. Geralmente as cidades dividiam esse período repartido, dividiam processos diferentes em períodos diferentes. Então, Barreiras, vocês vão ver aqui que tem processo pleiteando 98 a 2000, pleiteando 2000 a 2006 e pleiteando de fevereiro e janeiro de 2007. Não especificamente Barreiras, mas os municípios aqui ao redor sempre tem essa configuração. Tem município que pega o valor todo num processo só, que é o caso de Recife. Recife foi em 98 e 2006, um processo só. Aí pagou tudo de uma vez. Aqui não, aqui tem 3 processos, mas nesses 3 processos de Fundef, 2 praticamente estão perdidos. E 1 ainda tramita na vara do tribunal lá de Brasília. Isso quer dizer que eu perdi o dinheiro todo? Não. Quer dizer que os períodos que foram perdidos nos 2 processos, eles foram anexados no processo de Brasília, e aí existe agora um processo só, pedindo 98 a fevereiro de 2007. Então, o que vocês têm hoje de Fundef é um processo que possa ser que pague futuramente. Está compreendendo até aqui? Não existe dinheiro em conta de prefeitura de Fundef. Não existe previsão de pagamento desse dinheiro ainda. O que existe é um processo que tramita na Vara Federal de Brasília e que tem possibilidade de pagar. O processo ele tramita bem até então, certo? Já houve muita coisa nesse processo, já houve muito impróprio, já houve muita... Esses processos são complicados, são processos densos, são processos que demoram. O Recife mesmo está pagando agora, entendeu? São processos que demoram 12, 15, 20 anos para pagar, vocês sabem. Mas estão pagando agora, esses 20 anos já passaram. Esses 20 anos, 15 anos já passaram. Agora vão começar a se pagar os precatórios. Só que existe processo ainda em fase de expedição, certo? No começo da execução, mas todos estão na execução de serviço, que é a última parte para poder receber o dinheiro. Eu vou mostrar para vocês agora todos os processos que tem aqui. Me acompanhem, por gentileza. Veja, o assunto é denso. E aí eu preciso da máxima atenção. Não sei se vai dar para ver aí, mas se não der, eu leio para vocês. Ó, vocês estão vendo aí? Eu estou na frente de alguém. Eu vou ler para vocês. Ó. Esse processo aí, isso aí é o relatório dos processos. Vou sair de trás para vocês verem. Ó, esse primeiro processo aí em cima, vocês estão vendo que tem um número de processo, tem a matéria, tem o ano, tem o advogado que buscou esse processo, tem o valor, e tem a fase, tem a data que ele foi distribuído. Esse processo foi distribuído em 2017. Certo? Esse processo ele tramita lá em Brasília, lá no Tribunal da Primeira Região. Esse processo, o problema dele foi muito grande. Ele já foi para São Paulo, certo? Já conseguiram reverter, está para Brasília, e agora ele continua em Brasília para ter esse dinheiro. Inicialmente, foi que o período de 98 a 2000. Esse foi o pedido inicial do processo. O advogado do município entrou lá e disse assim: olha, eu quero a indenização do período 98 a 2000. Só que, como os outros 2 processos que pleiteavam o resto do período, que era 2000 e 2006, foi perdido, o advogado espertamente pegou esse período e jogou nesse processo aqui. Então o processo começou com um pedido do período de 98 a 2000 e hoje esse processo ele tenta abarcar todo o período do Fundef, que é de 98 a fevereiro de 2007. O valor do processo hoje, o pedido foi 88 milhões, certo? 88 milhões de reais.
É um pedido. Esse valor ainda vai ser analisado pela contadoria, vai ser homologado pelo juiz, vai ser expedido para depois ser pago. Ainda tem todo esse caminho para correr para até cair de vocês. Qual é a grande questão aqui? É o juiz aceitar essa inclusão do tempo e homologar esses cálculos. Certo? Os outros dois, que eu vou mostrar a vocês aqui, são processos também. Esse aqui, ó, um número 11.068, dígito 9, e o processo com o número 17.38, 3, dígito 58. Esses dois processos, praticamente, um já transitou julgado, o outro está em fase de ser estudo, certo? Essa é a realidade. Mas você não perdeu o período porque tem aquele processo inicial que esse abarca o período todo. Ok. Qual é a situação do processo agora? O processo, certo, amigo? Qual é a situação desse processo aí que a gente vai receber? O que é que está dele? Resumindo, ele está sendo discutido ainda na justiça. A contadoria vai avaliar o valor pedido, o juiz vai avaliar o pedido de inclusão do período, e aí vamos aguardar agora para o novo pedido, né? Se vai aceitar, se não vai. Eu só posso dizer isso a vocês na medida que o processo for evoluindo, certo? Ok. Terminada essa fase de Fundeb. Existe o processo de Fundeb, que são dos professores que trabalharam em março de 2007 a dezembro de 2020. Esse processo de Fundeb, que é esse pessoal mais novo, esse processo está muito no começo também. Não vou me debruçar sobre ele, porque ele não tem valor gerado ainda. Nem estimativa de valor. Tem só um pedido representativo. Vai gerar lá na fase de execução. Então, eu não vou me abstrair. Eu vou me abstrair a falar só do interesse da gente, que é o Fundeb de 98 e 2006. Mas, agora, quem é que tem direito de receber esse processo? Qualquer profissional do magistério que trabalhou, profissional do magistério, que trabalhou no período de 98 a fevereiro de 2007. Herdeiros têm direito de receber quem faleceu, aposentados, pensionistas e os ativos que continuam na rede. Trabalhou nesse período, ou seja, era contrato, trabalhei um ano, recebe. Vai receber proporcional. Claro, o professor que trabalhou de 98 a 2007 vai receber muito mais do professor que trabalhou de 98 a 2000, de 2001 a 2002, certo? É proporcional a esse período e proporcional à carga horária. Eu não sei se aqui vocês têm diferença de carga horária. Tem? Então, o professor que nesse período tinha carga horária maior vai receber mais do que o professor que tinha carga horária menor. Certo? Finalizado isso aqui, quem é que direito? Agora a gente vai para a fase de quando vou receber esse dinheiro. Quando é que eu vou receber esse dinheiro? Veja. É a fase mais difícil. Isso é complicado, companheiro. É complicado, mas lá. Como é que eu vou receber esse dinheiro? Eu só tenho como dizer quando vai ser pago, quando o precatório entra no orçamento da União. Quando é que o precatório entra no orçamento da União? Quando ele é escrito. Foi? E aí é pago no outro subsequente. Veja, hoje os precatórios seguem uma regra de pagamento em 3 parcelas. Quando o precatório ele é escrito, ele é pago no ano subsequente. E aí no ano subsequente cai a primeira parcela que é 40%. No outro ano cai uma parcela que é 30%. E no outro ano mais 30%. É assim que é feito no Estado e em todo o Brasil. Como ele é funcional que dividir esse precatório porque a União estava devendo demais e não estava conseguindo pagar. E aí se divide o precatório para ficar mais fácil. O precatório tem que ser escrito até 2 de abril daquele ano. Se ele for escrito até aquele período, ele é pago obrigatoriamente até um ano depois. Vamos, por exemplo, se ele for escrito, o precatório de Recife, ele foi escrito faltando pouco tempo para o prazo do 2 de abril acabar. Mas foi escrito. E aí já entrou no orçamento da União para pagamento até final do ano que vem. O município de Recife vai receber isso em agosto. Metade de agosto, ali 8 de agosto, por ali, ele está recebendo esse precatório na primeira parcela, que é 40%. Todos os municípios, na verdade, de Pernambuco, que tiveram o precatório escrito até essa data, eles vão receber em agosto do ano que vem. A primeira parcela. O município, os professores, recebem depois que o dinheiro cai na conta do município, depois que a lei do município for feita, depois que a comissão for formada, depois que o levantamento for feito. Veja, eu digo isso a vocês, para vocês entenderem que o processo é burocrático, não é simples e que é complicado. Certo? É pesado, é denso. A gente está com um levantamento de 6 mil professores em Recife para fazer. A gente tem mais de 50 municípios aqui em Pernambuco trabalhando.
A gente trabalha com Sintep, Sindutron, Simpimol, Simplev, Simpec. A gente trabalha com Ducado, a gente trabalha com 2 federações do Maranhão, FETRAC e FETEP Suma. A gente está para levar a terceira federação. Só essas 2 federações têm mais de 30 municípios, 30 sindicatos filiados, né? Com demais municípios que têm sindicatos regionais. Então, assim, a gente faz trabalho de recolhimento. A gente faz trabalho, primeiro, a gente vem buscar o máximo possível para o professor. Por quê? Desses 88 milhões, vamos agora para a parte de cálculo, né? De dinheiro. Desses 88 milhões, boa parte disso aí é juros. Juros, aplicado correção Selic, PCA, aplicado vários índices de correções. E aí, quando chega, o valor é dividido em 2. Valor principal do precatório e valor de juros. O valor principal é o valor histórico. É aquele valor que deveria ter sido repassado, certo? É o valor que era para ter passado no tempo 4 milhões. O resto é o juro desse dinheiro que ficou correndo, que foi corrigido. E esse juros, ele não é vinculado. Preste atenção, porque agora é complicado. Esse juros, ele não é vinculado. O que é isso? Apesar de existir uma emenda constitucional, apesar de existir uma lei de Fundeb, todo mundo sabe, lei de Fundeb, que destina 60% para as professoras, dos juros não é obrigado a pagar 60%, certo? 60% para vocês só vai em cima do principal. Isso aí é pré-batido de cabeça virada no STF. O STF decidiu isso na DPF 528, certo? Que é a atribuição e descumprimento de preceito fundamental. É uma ação autônoma que se entra no STF, foi um partido que entrou, porque os advogados não estavam conseguindo receber seu dinheiro, porque o STF não estava liberando. Aí entrou se questionando, então, não, eu trabalhei como advogado, eu tenho que receber o dinheiro. E aí, nesse momento, o STF separou os juros do principal e mandou pagar o advogado com juros. Nesse momento, ele tornou os juros autônomos. E aí, autônomo quer dizer que ele não segue a natureza do principal e os 60% não é implicado em cima deles. Isso não quer dizer que ele é proibido de pagar os juros. Esses juros é uma luta sindical, é uma luta política, é uma busca, certo? É um anseio nosso da negociação com a prefeitura para que ele possa pagar a vocês também uma parte dos juros, se não for os juros todos, pelo menos uma parte, uma concessão da prefeitura, certo? Mas saiu uma luta. Qual é a outra questão que vem acontecendo em alguns municípios de Pernambuco? Cobrança de imposto de renda e de previdência sobre o valor do Fundeb. Os valores do Fundeb eles são indenizatórios. Em regra, não se pode cobrar esse imposto de renda e essa previdência, mas ele vem cobrando. E aí, alguns municípios, não todos, por exemplo, Vertente Mulher cobrou, Belém São Francisco cobrou, alguns municípios cobraram esse imposto de renda. E só de imposto de renda é 27% mesmo. Só de previdência 14%. Quando você junta os dois, dá quase 22% de imposto de renda, ou de imposto geral. Então a gente vem livrando esse imposto de renda e essa previdência em cima desses valores, porque já vem pouco, e aí descontar ainda mais 30% é complicado. Então a gente tira 30% de imposto de carro, que não é porque é proibido. Fora isso, né, esse é um trabalho processual, político. Fora isso, a gente vem fazendo trabalho administrativo e de assessoria jurídica, que é o quê? Recolhimento da documentação, levantamento da carga horária e comprovação do tempo de serviço, para fazer o cálculo, para fazer a dízima de quanto vocês têm que receber. Agora vejam como é esse trabalho, é contábil, é específico, é de formiga. Vocês têm uma noção, a gente está com 6 mil professores no Recife. A gente vai ter que pegar a ficha financeira de cada professor desse. A gente vai ter que ver o acúmulo de carga horária durante o período de 98 a 2006, fora as aulas extras que o professor tinha. Então a gente precisa fazer esse trabalho, esse cálculo. Muitas prefeituras não têm estrutura técnica para isso, certo? Não é culpa delas, é uma coisa nova. Esses precatórios estão começando a ser pagos agora por professores. Então, é muito novo, certo? Não existe um trabalho específico para isso, a não ser o nosso. E a gente vem fazendo isso junto com as prefeituras, a gente já tem nosso sistema, a gente já tem nossa metodologia de cálculo, a gente já tem nossa organização interna de como recolher a documentação, de como fazer esse levantamento, de como arquivar esse documento, de como comprovar essa posse, certo? De como comprovar esse tempo, como é que eu comprovo que eu trabalhei, qual documento eu preciso. Então a gente já tem tudo isso já estruturado e bem organizado. A gente faz esse trabalho para o professor e nossa intenção é fazer isso junto com a prefeitura. Entendam, não se tem como ganhar benefício com esse precatório se não tiver junto com o poder municipal, porque o processo é deles. Inclusive, nesse processo aqui, uma associação, um sindicato, entrou pedindo integração desse interessado, que é o Sintep, acredito eu, daqui. Foi no passado que esse sindicato não tem carta sindical. Isso atrapalha poucas coisas. Porque, veja,
A luta para entrar nesse processo de ter sido interessado é, como o nome já diz, é uma luta. Lá em Recife a gente conseguiu, lá em Floresta a gente conseguiu, mas o entendimento é que nos tem. E a intervenção como está sendo interessado, ela necessita de muitos requisitos. E um dos mais fortes é a carta sindical, que é um processo democrático, burocrático, que o sindicato passa para poder se registrar lá no Ministério do Trabalho, para poder ter a representatividade daquela classe ali. Aqui existe um sindicato específico de professores, mas não se tem a carta sindical. Então eu tenho que procurar o sindicato que representa essa classe, que tem essa carta sindical, que seria o SIDSU, que tem essa carta de servidores públicos municipais. E aí onde inclui, claro, os professores. Eu estava até conversando com o chega aqui, que se tivesse um sindicato específico dos professores daqui, a gente teria que entrar, a gente teria que fazer parceria com eles para poder buscar essa carta deles. Entretanto, não se tem. E aí o que se tem aqui é a carta do Sintec, que é o estadual. E a gente trabalha com o Sintec. Entendeu? Então a gente trabalha com o Fundeb do Sintec. Então veja, vocês percebem que o meio para se conseguir qualquer vantagem do Fundeb que seja mais, é através de todo esse trabalho político e processual que a gente faz. Se não tiver essa ligação, se não tiver essa argumentação, se não tiver essa conversa, não se vai para frente, não. Não se vai, porque a prefeitura se fecha e a gente fica sem acesso. Aí a gente vai ter que brigar em processo, brigar em ações coletivas, ações civis, que vai demorar mais ainda, certo? Que aí vocês vão receber uma parte do dinheiro, às vezes descontado do imposto de renda, às vezes calculado da maneira errada, e o que a gente entende é que, veja, a gente quer auxiliar a prefeitura nesse processo, de pegar essa documentação, de fazer esse cálculo, para que, como a gente já tem o conhecimento técnico, a gente deixe tudo às claras e que esse poder de cálculo e essa autonomia se torne parte de vocês, para que vocês saibam exatamente como é que foi feito esse cálculo, quantas pessoas têm no edital para receber, se todas as pessoas que estão ali comprovaram o tempo de serviço, se tem gente que não vai receber e está ali, porque veja, o cálculo final para recebimento desse dinheiro vai depender da quantidade de gente que vai receber. Então, se tem gente que está ali que não vai receber, você recebe menos. Então, tá sério, vocês estão entendendo? O que tem que estar ali é o pessoal que realmente trabalhou no período, que realmente tem direito a essa indenização, porque aí aumenta o valor para vocês. Só de eu tirar alguém, só de eu fazer a avaliação, se aquela pessoa tem um direito, eu já aumento o direito de vocês. Por quê? Se eu pegar 10 milhões e dividir para 100 pessoas, não aumenta e dividir para 50. O valor aumenta para 50, certo? Então, todo esse serviço é para trazer esse benefício jurídico, econômico para vocês, dar dinheiro no bolso de vocês, certo? Porque só de livrar 30% de imposto em geral, só de tirar pessoas que não estão na lista. Pra vocês terem uma ideia, a gente trabalha com o Sindipróprio, que é um sindicato lá da Mata Norte. É um sindicato regional que tem 12 bases, inclusive Carpina, Nazaré, certo? E nesse sindicato, lá em Carpina recebeu dinheiro ano passado, está fazendo levantamento agora, tinha gente invadindo escola e botando nome e ficha de conta para ter direito ao fundo. Gente que nunca trabalhou na época. Então veja como isso é grave, né? Já estou indo para o Código Penal já. Pedindo documento público. Veja, então se não tivesse controle e essa publicidade, o negócio vai ser complicado. Como já houve a divisão de alguns precatórios em algumas cidades e foi totalmente errado. A gente viu que foi errado, mas tem que fazer. Porque depois que esse dinheiro cai e ele é gasto, esqueça. Assim como os precatórios caíram em 2021. Então o trabalho tem que ser feito agora. Então o que eu queria que vocês fizessem, né, a partir de hoje, é poder informar as pessoas, certo? Informar esse pessoal que tem direito, principalmente os herdeiros que nunca sabem. Os herdeiros que estão mais atônitos dessa situação, porque às vezes o pai faleceu há muitos anos, aí nem faz ideia que tem esse dinheiro, às vezes nem chega nele a informação, porque um herdeiro não está ligado no grupo professor, por exemplo. Eu sei que os aposentados têm uns grupos de pessoas, né? Que comentam, que dá informação, aí acaba ficando mais informado. Os herdeiros não têm. Certo? Então, assim, precisa ser divulgado. A gente vai marcar outra assembleia aqui, mês que vem, ou outro mês, para trazer realmente a classe, para que eu passe novamente todas essas informações. Vocês estão aqui hoje, vocês estão sendo privilegiados com essa informação anterior. Mas eu preciso informar a classe disso aí. Eu preciso unir vocês nisso aqui. Porque se ficar desunido, não vai rolar muito não, certo? Porque eu preciso de todo mundo. Porque, veja, é todo mundo que tem direito. Esse precatório vai para todos os professores e herdeiros que estavam naquele período. Então é muito mais fácil a gente concentrar esse trabalho numa banca que já tem experiência, já tem conhecimento técnico para isso, que já trabalha com todos os sindicatos de professores que falam do Pernambuco. A gente tem ação aqui e a gente já está em mais de 60 cidades do Pernambuco. Não tem outra banca fazendo isso aqui em Pernambuco, certo? O único que faz esse tipo de trabalho não faz como nós, porque o trabalho dele é muito mais processual, certo? E não tão administrativo, é a Frente Passo Nordeste,
certo? Com alguns advogados aí da Bahia e do Maranhão. Eles já fazem esse trabalho lá pelo Maranhão, conseguiram esse desconto em cima do total no Maranhão, no estado do Maranhão. E a gente vem fazer esse trabalho aqui em Pernambuco, também no Maranhão, em Alagoas, que era entrado, no Paraíba, não entendo. É um trabalho muito sério para vocês. É um trabalho que a gente já faz como se espera há mais de um ano. Então é isso, a situação de vocês hoje, certo? A Gadelha disse que tinha a questão de gente querendo vender precatório, de gente querendo comprar precatório. Cuidado, esse precatório aí nem foi gerado. E é um precatório que vai para o município, certo? Vai para o município. Não tem como você vender um direito que você ainda não tem. O direito só vai cair para você depois de cair para o município. Então o município primeiro tem que receber. Porque veja, se der qualquer zebra nesse processo aqui, se der uma zebra nesse processo aqui, e o, sei lá, o juiz diz assim, está extinto o processo, o município não tem direito, vocês também não recebem, certo? Vocês também não recebem. Se o município perder o processo, vocês não recebem. Então nossa a atuação aqui é entrar com você interessado, mas aí legitimamente, né, aceito, porque o CITEB entrou, mas a petição dele nem foi apreciada, acredito. Se for apreciada, vai ser interferida, porque não tem legitimidade. Ele sim é um sindicato de professores, mas, segundo o que foi informado, não tem. Veja, não é aqui atacando o CITEB, certo? Não estou passando aqui uma questão de briga política ou territorial sindical. É só a lei. Eu trabalho com fatos, eu vim aqui apresentar eu vim trazer informações técnicas, que a técnica é essa, certo? Isso aqui não é distorção de realidade, isso aqui é a técnica. Precisa ter legitimidade. Você precisa brigar sobre isso no tribunal. Você precisa mudar o entendimento do juiz para que você seja aceito. Por quê? O sindicato, para vocês terem ideia, o sindicato, os professores, né, eu digo em si a classe, querem não ter legitimidade para sentar na mesa de acordo com a AGU, para ver se faz ou não um acordo? Não tem. Porque é a lei que diz isso, certo? Então a gente está tentando dar precedentes. A gente entrou com o Recife dos interessados, a gente foi aceito. Isso é um precedente de absurdo. A gente foi aceito em Floresta. Toda semana eu faço 5, 6 despachos para o juiz para poder mudar o entendimento dele, para que ele aceite a gente, para que ele tenha voz ativa. Porque veja, vou dar um exemplo bem escasso para vocês terem ideia. O Recife estava na tabela de cálculo errado. A tabela do Recife foi 1,5 bilhão. A nossa tabela foi 4,7 bilhões. Infelizmente, pela nossa condição de ter sido interessado, se o autor do processo renuncia do direito, faz acordo, por exemplo, renunciou ao direito, a gente não tem muito o que fazer. A gente pode entrar com ações autônomas, mas aí a classe tem que decidir. E na Assembleia, a classe decidiu que não queria fazer nenhum recurso sobre esse acordo, porque ia demorar mais ainda para receber. Então ficou o precatório adesivo em 900 milhões de reais. Por conta do acordo que a Prefeitura do Recife fez com a União. E a gente pediu acesso à reunião, a gente sabia dessa reunião, a gente pediu isso aí há 15 dias antes da reunião, para que a gente sentasse na mesa com a AGU para opinar, porque 60% do dinheiro dos professores. E aí, infelizmente, o juiz homologou o acordo sem ouvir a gente. Então veja como é difícil, como é trabalhoso e como é custoso. Os processos estão em Brasília, tem que despachar lá, tem que ir para Brasília despachar, tem que estar em Brasília conversando, tem que estar em Brasília articulando, tem que estar aqui na prefeitura, tem que conversar com o prefeito, tem que conversar com o secretário, tem que explicar a prefeitura, tem que trazer, veja, é um trabalho muito ativo, não é um trabalho que eu fico na cabida não, certo? Então, todo esse trabalho a gente vem fazendo. E só para finalizar a minha fala, eu sei que é um assunto denso, é complicado, certo? Mas eu preciso desse tempo, desses 34 minutos, para poder ser claro. Porque não tem como eu chegar aqui, esbarrar um bocado de processo de vocês, dizer que não vai receber agora e você não entender por quê, certo? Eu espero que tenha ficado claro o que é o processo de Fundef, o que é precatório. Precatório é só a forma de pagamento, é o nome comum. Mas nem precatório virou ainda, certo? Só vira precatório depois que é escrito. Aí vira precatório, expedido, liberado e pago. E a gente quer que o trabalho que seja feito para quando esse dinheiro cair, né, se ele vier a cair, na hora que cair na prefeitura, um mês depois a prefeitura já tem condição de pagar vocês. Porque se não tiver, vai acontecer com o Carpina. Carpina, o dinheiro cair em dezembro, mas só vai ser pago provavelmente no final do ano que vem. A gente trabalha com o professor Mercenário, esse trabalho é muito complicado, é um trabalho muito minucioso e que demora pelo menos aí 1 ano, 6 meses, 8 meses, para ser feito. Então, se o dinheiro caísse hoje, não tem condição nenhuma de receber esse dinheiro hoje. Caiu o dinheiro da prefeitura, mas já tem que fazer o levantamento,
regularizar a situação legal para depois pagar você. E ordem de pagamento, geralmente se paga os ativos que estão em folha ainda, depois aposentados, pensionistas e aí os herdeiros. Os herdeiros geralmente são pagos através de alvará, certo? E esse alvará é depois da a condição. Existe sempre um prazo de instrução, porque a prefeitura não pode esperar de eterno para todo mundo. Então o dinheiro cai, ela vai fazer a lei, vai elaborar de tal, esse tal vai ter um prazo para inscrição, um prazo para apresentar o documento. Depois que esse prazo fecha, acabou-se. Se você tem direito ou não, você vai ter que buscar na justiça. Certo? Então tem que ficar ligado a isso também. E quando a gente faz esse trabalho quando confia a nós esse trabalho de conferência, a gente já diz o nome de todo mundo que tem direito. Já organiza a parte dos aqui, eu tenho direito de carro disso. Aqui a ficha financeira, o contra-cheque, a ficha de ponto, o dia de classe, tudo aqui, comprovando que tem direito. Aí a prefeitura convalida, faz a análise e paga. Certo? Minha fala foi isso aqui. Eu tenho um slide para mostrar para vocês a diferença do juro principal. Deixa eu ver se está aí. Ó, vamos lá em valores, para vocês entenderem. Esse aqui está pouco. Não está entendendo. Ó, isso aqui é um espelho de precatório. Não sei se vai dar para ver, mas quando o precatório ele é expedido, vai sair um espelho parecido com esse aqui. E nesse espelho vai ter o valor total e vai ter discriminado o valor principal e o valor de juros. Esse aqui, por exemplo, é o triunfo. A gente está com o triunfo. E triunfo, o valor de um desses precatórios, né? Porque o triunfo tem mais de um, mas um desses precatórios foi 6.536.000. E o valor de juros foi 1.900.000, ou seja, 2 milhões de juros. Esses 2 milhões, eles não entram na divisão de 60, certo? Esses 2 milhões é para a prefeitura, certo? Fica na prefeitura. Então, professores e servidores que estão aqui hoje, essa foi a minha fala, esse foi o meu explanamento. Espero ter ligado as dúvidas, espero que, saindo daqui, quando os professores forem perguntar a vocês, vocês consigam tirar todo esse vazamento. Veja, cuidado com as informações que vocês pegam o seu documento. Cuidado. É muita fake news e tem muito discurso político, certo? O jogo político ele é democrático, mas muitas vezes alguns servidores eles se empolgam e passam informações que muitas vezes eles não têm certeza, como é o caso de alguns municípios aqui, que um vereador disse que o precatório ia ser pago no outro mês, só que o precatório tinha nem sido expedido. E aí fica muito confuso a cabeça dos servidores que têm esse direito, vou receber ou não vou? Faz tanto tempo, é só se falar nisso, e falta tanto, e por que é tanto problema para receber esse dinheiro? Por causa disso, porque os processos são complicados. A gente está brigando com a União, e a União ela vai até a última instância se puder. STJ, STF, se tiver só quarta instância ela ir. Entendeu? É recurso infinito. E aí, tem muita questão que pode dificultar a ganho desse processo. Por exemplo, o título da multa. Aqui, muito título da multa foi dito como legítimo. Quando chega em Brasília, Brasília volta para São Paulo. São Paulo volta para Pernambuco. Aí chega em Pernambuco, perde de novo. Então, se não tiver nesse meio e em cima do processo, não se vai receber. Outra coisa, só para finalizar, a prefeitura ela sempre contrata bancas jurídicas específicas para conseguir esse precatório. Isso é comum, porque a prefeitura em si muitas vezes não tem estrutura e não conhecimento técnico para isso. Aí contratou essas bancas jurídicas antigas, né, que vem trabalhando no processo há um tempo, e essas bancas têm direito ao percentual de honorários que foi acordado com a prefeitura. Então, se sai 10 milhões, e se o honorário for de 20%, vai ser descontado desses 10 milhões, os 20% dos advogados. Aí o que sobra se divide do resto dos juros, o principal, e do principal se tira 60% para vocês e 40% para a educação, desenvolvimento. Está claro? Ficou claro tudo? Agora eu quero abrir para perguntas. Pode perguntar. Eu acho que eu vou bater a caçoeira e vou receber esse dinheiro. Não chega, eu vou fazer essa caçoeira. Veja. Agora, sim, deixa eu ver, doutor, me diga uma coisa. Esse documento aí, esse aí, já deu entrada, o outro sindicato já deu entrada para esse documento aí. Então, o nosso, que está legítimo, está vazado, não vai poder dar entrada para esse documento. Esse sindicato ele não deu entrada, veja. Não deu entrada, não. Ele peticionou nos autos do processo que já existia no município. Entenda, o autor do processo é o município. Então, o que o sindicato fez foi entrar na ação que o município já tinha, como terceiro interessado, comum, ele faz isso, certo? Só que
eu acredito que a petição não tenha sido apreciada e se foi, provavelmente foi indeferida. Veja, para eu não ser leigo aqui, certo? Eu não me comprometer com vocês, eu preciso ver novamente o processo em detalhes para saber se o juiz apreciou a petição do sindicato e qual foi a decisão do juiz. Mas o que existe a petição do sindicato nos autos e eu não tenho como dizer a certeza da senhora se ela foi apreciada ou não. Veja, por experiência própria, nossa, as petições dos interessados de início elas nem são analisadas ou são indeferidas. É tanto que a maioria dos nossos recursos são extremamente de feita a ordem. Isso é uma tática processual que quando a gente pede e o juiz não aprecia, a gente chama o feito a ordem para que o juiz aprecie a petição e se posicione, seja para mal ou para bem. Eu acho que a petição não foi apreciada. E se foi, por nossa experiência, de imediato ela é indeferida porque o juiz ele alega que o sindicato não tem legitimidade. Porque quem tem legitimidade é o município. Entendeu? E aí a gente tem que gravar, tem que embargar, tem que subir. Aí vai brigando. E para brigar tem que ter recurso, porque eu estou batendo de frente com o município e com a União. Não é qualquer pessoa, aí. Vamos ser práticos. A gente está brigando por 2 entes federativos, certo? Não é qualquer escritório, qualquer um que tem o know-how, o cacique, para poder ir de frente com esse tipo de ente. Não são ações individuais aqui. Eu não estou tratando de pessoas físicas, eu estou tratando de pessoas jurídicas, de entes federados, que têm uma ampla possibilidade de recursos, certo? De poderes políticos e tudo mais. Então a gente tem que ter essa comunicação e esse trabalho de base sindical. Essa é uma ação, essa é uma atuação de escritório que vai junto com o sindicato, junto com a classe. E é onde a classe precisa estar focada, para que o município entenda que é o seguinte, já que a classe é assim, então vamos fazer assim, né? Vamos escutar eles.